Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Nossa, uma madrugada gelada, mas graças a Deus estamos bem, né? Estamos aconchegantes e por nós estarmos no nosso momento de como que eu posso dizer, conforto, comodismo. Nós não podemos deixar de orar por aquelas pessoas que estão sofrendo, que não têm um cobertor. Se você puder fazer uma ação e ajudar, porque em todo bairro, em toda cidade, em todo lugar tem sempre uma pessoa que sofre com frio porque não tem condições. E se você se sente tocado pelo Espírito Santo em ajudar, ajude. É como Tiago capítulo 4:17 diz: aquele que sabe fazer o bem não faz, esse comece do pecado. Então eu e você podemos fazer o bem, tá bom? Hoje eu quero refletir com vocês, quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito no livro de Gênesis, e capítulo 6, versículo 14 e daí por em diante. Nós vamos usar a Bíblia, alguns versículos, algumas coisas. Mas veja bem, imagine um homem simples vivendo numa terra em paz, né? Vivendo tranquilo, sossegado, com a sua família, né? E cercado por céticos, né? E pessoas indiferentes, pessoas que não acreditam, pessoas que estão sempre ali pensando na negatividade. E de repente ele recebe uma ordem de Deus: construa uma imensa arca, pois virá o dilúvio sem precedentes. E naquela época não havia sinais de chuva, nenhum rio próximo. E ali era só apenas uma ordem divina, né? E um desafio gigantesco. O livro de Gênesis 6,14 diz assim: ó, Deus disse para mim: construa um barco de madeira, de gofer, faça comprimentos e faça compartimentos e o cubra por dentro e por fora com betume. Gênesis 6,14. Meus amados, durante 120 anos Noé seguiu cada instrução divina, né, com martelo, pregos, betume, enquanto seus vizinhos zombavam, enquanto seus vizinhos faziam chacota, enquanto seus vizinhos achavam que ele era um velho doido, um velho causado, um velho já maluco, né? Então o pessoal chamava ele de louco, né? Por acreditar numa coisa tão impossível aos olhos humanos, né? E mesmo sem se ver nuvem no céu, ele mantia-se firme. A sua fé mantia-se ali guardada em seu coração. Eu acredito que eu e você nós temos que ser assim também. Então ele diz: por fé, Noé, avisado por Deus de coisas que ainda não se viam, obedeceu, construiu a arca e salvou a sua casa. Aí o povo ficava ali fazendo chacota, dando risada, isso, aquilo, até que num dia comum, um dia bem tranquilo, as nuvens vieram, a chuva desabou. E a arca é construída com obediência, com fé, cada centímetro tornou-se o refúgio para Noé e sua família, e cada espécie de animais. Sabe, meus queridos, o mundo inteiro foi salvo porque ele confiou
sabe, nas promessas invisíveis e agiu conforme foi instruído. Isso me faz com que eu me relembre de alguns fatos na minha vida que aconteceu, algumas coisas que era para dar errado e quando a gente ouve a voz de Deus, as coisas começam a se encaixar, começam a dar certinho. Por quê? Porque a fé verdadeira, meus amados, não se baseia, em evidências visíveis, mas na confiança, naquela confiança plena no caráter e na palavra de Deus. É por isso que eu sempre falo, se você quer ter uma vida eficaz, mesmo em meio a tribulações, em meio às perseguições, se afirme na palavra de Deus. Deixa Deus conduzir a sua vida e você terá fé, sabe? É assim que funciona quando nós queremos ter uma comunhão com Deus. É eu obedecendo e obedecer constantemente. Então você veja bem, Noé, ele salvou o mundo inteiro através da sua obediência constante. E a fé verdadeira não se baseia em evidências visíveis, mas na confiança plena no caráter e na palavra de Deus. Obediência constante, queridos, mesmo que pareça ridícula ou irracional aos olhos humanos, ela prepara-nos para as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus promete. E Deus, ele é poderoso para cumprir todas elas. Por mais que parecem ser ridículas, por mais que parecem ser assim loucura aos olhos humanos. Assim como foi com Noé, quando ele estava ali construindo a sua arca, todos estavam ao seu redor ali, zoando com ele, dizendo palavras de loucura, mas ele ficou ali firme naquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então a persistência de Noé durante 120 anos, construindo algo inexplicável, nos lembra que a fidelidade de Deus não falha, mesmo quando o tempo parece longo ou o caminho parece tão difícil. Se Deus ele prometeu, Deus ele cumpre. Meus irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 8, capítulo 11, versos 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho de fé, promessas invisíveis, obediências que se mantém firme, mesmo sob críticas e demora. A fé e a obediência. Esse é o tema dessa mensagem. Usando aqui Noé, construtor da arca. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da história de Abraão. No livro de Hebreus, capítulo 11, versos 8, que pela fé Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Quando chamado, quando ele ouviu a voz de Deus, ele obedece. Ele deixa Deus trabalhar em sua vida. Então você veja bem, a fé e a obediência são pilares fundamentais na vida cristã. Sabe? A fé nos conecta com Deus, enquanto a obediência demonstra o nosso compromisso com Ele. E juntas, elas nos conduzem a uma vida de propósito e uma vida de bênção. Então, quando eu uno a minha fé e a minha obediência, eu consigo
mas está alinhado com os propósitos do Senhor para a minha vida. Então, a fé que conduz à obediência, lá no livro de Abraão, lá no livro de Hebreus, quando fala de Abraão, quando Abraão ele foi chamado por Deus, ele deixou sua terra sem saber para onde ele ia, confiando plenamente nas promessas divinas. Noé, quando construiu a arca em obediência a Deus, mesmo sem evidências de chuva, demonstrando uma fé inabalável. E temos também Pedro, após uma noite sem pescar nada, atendeu ao chamado de Jesus para lançar as redes e novamente, lançar as redes novamente, resultando em uma pesca milagrosa. 2. A obediência como expressão de amor. Jesus Cristo. Veja bem, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obediência por meio do sofrimento, tornando-se fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé é manifesta através da obediência. E temos aqui o tópico 3, as bênçãos da obediência. Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2, diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti. Eu posso dar um exemplo para você. José, a sua obediência o levou de escravo a governador do Egito. Todos nós conhecemos a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos para o povo do Egito. E ali ele permaneceu com sua fé inabalável. Ali ele permaneceu fiel ao Senhor, né? E a sua obediência acabou levando ele de escravo para governador do Egito. E temos também Daniel, fiel a Deus. Ele foi protegido na cova dos leões e elevado à posição de destaque. Sabe, eu fico pensando, quando eu e você decidimos a obedecer a Deus, não importa as circunstâncias, mas quando nós decidimos a manter a nossa fé, deixar a nossa fé trabalhar a nossa vida, né? E junto com a obediência, Deus ele nos coloca num lugar em destaque. Começamos a desenvolver e através do nosso testemunho nós vamos ganhar muitas almas para o reino de Deus. Sabe, a fé genuína nos impulsiona a obediência e a obediência fortalece a nossa fé, entende? As duas são alinhadas, as duas não podem ser separadas. É como eu acabei de falar. Quando a minha fé é genuína, ela me impulsiona a obediência. E a obediência fortalece cada vez mais a minha fé. Então, quando eu confirmo em Deus, quando eu confio em Deus e sigo os seus mandamentos, eu começo a ter cada vez mais o deslumbre das promessas de Deus em minha vida. Então aí eu experimento suas promessas, experimento suas bênçãos e realmente, sabe, que eu e você nós possamos, como Abraão, como Noé, como Pedro e tantos outros que a gente conhece dentro da Bíblia, né, que se deram bem, né, que eu e você nós possamos viver uma vida marcada pela fé e pela obediência. Sabe, que eu e você possamos refletir sobre a nossa caminhada com Deus. Que eu e você nós temos que refletir se nós temos vivido uma fé que se traduz em obediência. A pergunta é: você tem vivido uma fé que se
traduz em obediência? Sabe, hoje é o dia de renovar o seu compromisso com o Senhor. E como que eu renovo? Confiando e obedecendo a Ele em todas as áreas de sua vida. Não é só uma área só. E aí eu fico imaginando, quando a gente lê essas passagens, quando a gente estuda essas passagens, eu fico ali observando e falo, será que eu tenho condições de viver assim também? E eu posso dizer para você que sim, meus queridos. Porque Deus pega aquilo que é impossível para se tornar possível. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que dizem que a sua vida já não tem mais conserto, que a sua vida já não vira mais nada, né? O ditado popular, né? Não vira mais nada, para mim acabou isso, aquilo. Reflita nessa mensagem de hoje. Veja como que Deus ele faz, né? Noé era um homem simples. Noé era um homem que ele vivia em paz na terra. Vivia tranquilo, cercado, só que cercado de céticos, de pessoas indiferentes. E se você analisar, não é diferente nos dias de hoje. Você como cristão, até os próprios cristãos que estão ao seu redor são céticos quanto a você. Mas se você está alinhado com a palavra de Deus, se você está alinhado ali em assim diz o Senhor, fique firme, tenha paz, seja obediente, faça aquilo que o Senhor está mostrando, está te dizendo. Que no final você vai ter uma recompensa maravilhosa. No final você vai entender o porquê que a sua fé era tão grande no nosso Salvador. E de repente Noé recebe uma ordem de Deus. Olha, Noé, vai lá, construa uma arca gigante, uma arca grande, porque eu vou colocar um dilúvio nessa terra, eu vou acabar com a humanidade. E nessa arca vai entrar vocês e seus filhos, sua esposa, seus filhos e suas noras. Sabe, é interessante. Noé, ele seguiu ali, eu fico imaginando 120 anos, irmãos, construindo a arca. Só que nesses 120 anos, muitas pessoas ali ajudaram também. Muitas pessoas ajudaram. Sabe? Teve pessoas que realmente creram. Eu acredito que as pessoas que o ajudaram, que foram evangelizadas, que aceitaram Jesus ao seu coração, que aceitaram a mensagem, estão salvos. A palavra de Deus não diz, mas os estudos aprofundados, a gente tem a noção, sabe? E por isso que Noé, ele é um exemplo de fé e de obediência para a nossa vida. Porque ele seguiu cada instrução divina. E muitas das vezes Deus está falando para mim, para você, não é dessa forma. Eu não quero as suas ofertas desse jeito. Sabe, eu quero que você viva assim, quero que você viva dessa forma. Mas não, eu quero seguir o meu caminho. Sabe, é fé ou obediência. Sabe, é o que nos faz a caminhar uma vida cheia de esperança com o nosso Criador, né? Também falei um pouquinho sobre José, falei um pouquinho sobre Pedro, falei um pouquinho, né? Sobre José, sobre Daniel. Então veja bem, meus queridos, a fé e a obediência de verdade, elas são pilares fundamentais na sua vida cristã, na minha vida cristã. A fé, ela faz com que eu e você se conectem com o nosso Deus vivo, com o nosso Deus altíssimo,
o nosso Deus criador dos céus, da terra e todas as coisas que nela é. Enquanto a obediência, ela demonstra o nosso compromisso com o nosso Senhor. Aí você une as duas. Quando você une as duas junto, a fé e a obediência, elas nos conduz a uma vida de propósito e uma vida de bênçãos. Você entende? Então, a fé, ela conduz a obediência. Ela nos ensina, então, essa passagem de Noé, passagem de Abraão, quando Abraão foi chamado por Deus ali, né? Abraão ouve a voz de Deus, aí ele deixa a sua terra sem saber por onde ele vai, caminhando, sabe? Seguindo em frente. E Noé, quando ouve o chamado do Senhor, constrói obedientemente a arca. E Pedro, quando não pega nada, ele ouve a voz do Senhor falando para ele lançar a rede novamente. Fico imaginando, né? Pedro e seus amigos ali, tudo cansado, a noite inteira, pescando e não pega nada, e lança a rede, tira a rede, lança a rede. Imagina o trabalho. E de repente ele ouve a voz do Senhor, lance a sua rede. E simplesmente ele falou: olha, trabalhamos a noite toda, mas porque o Senhor nos mandou, eu vou lançar. E a palavra de Deus diz que quando ele lança a rede, aí acontece uma pesca milagrosa, irmãos. Já conhecemos as histórias, né? E aí tudo acontece, sabe? Tudo acontece. E Jesus Cristo, como Filho de Deus, com todo o seu poder, ele vem para a terra para nos reconciliar, né? E ele aprende a obediência por meio do sofrimento, se tornando fonte de salvação para todos que obedecem, meus queridos. Eu acho interessante que Jesus veio para o mundo todo para salvar todo mundo. Assim como na época passada, nem todos quiseram. E no mundo de hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Muitos não querem a salvação de Jesus para a vida. É triste, é lamentável. É lamentável mesmo. Sabe? Nós temos também José. A sua obediência levou ele de escravo para governador do Egito. José, ainda menino, os seus irmãos, por inveja, por ciúmes, e tantas coisas, acabou vendendo ele. Ele foi parar no Egito. E quando ele chega no Egito, Deus começa a trabalhar na vida dele. Ele vai preso, ele é acusado sendo inocente. E ali naquela prisão ele fica, e ali na prisão ele, sabe, com a fé, pela obediência, pelo carisma que ele tinha, Deus começou a fazer as coisas na vida dele. E ele se torna governador do Egito. Daniel também, pela sua fidelidade com Deus, também foi acusado inocentemente. Armaram para ele. Mas Deus estava sempre com ele, porque ele usava a sua fé e a sua obediência alinhada. E ali ele tinha uma vida de propósito, uma vida de bênção. Assim como esses personagens que eu falei. Assim eu e você, nós podemos ter uma vida de propósito e de bênção também, se eu e você alinhar a nossa fé com a obediência. Deixar Deus realmente fazer aquilo que
precisem. Daniel, ele foi protegido na cova dos leões. A palavra de Deus diz que um anjo apareceu e fechou a boca dos leões. Sabe, que eu e você realmente venha a praticar a nossa fé e viver em obediência, para que a gente possa ter essa vida cheia de propósitos, cheia de bênçãos, bênçãos sem medidas, bênçãos para abençoar o outrem, bênçãos para abençoar as pessoas, não só bênçãos materiais, mas principalmente a bênção espiritual. Trazer esse povo que está cético, esse povo que está descrente, para conhecer esse Deus, esse Jesus maravilhoso. Queridos, que você realmente reflita nessa mensagem de hoje. Que a gente possa praticar tudo isso que nós aprendemos nessa madrugada. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus maravilhoso. Cuida dos nossos, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos queridos, das pessoas que amamos. E cuida também das pessoas, Senhor, que não gostam de nós. Que eles possam enxergar através de nós, Senhor, o Teu santo amor, Pai. Que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, praticando, levando para esse mundo tão tenebroso e resgatando das trevas aqueles que estão perdidos, Pai. Nos ajude, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Amém? E lembre-se, meus queridos, se você desejar ser um evangelista, compartilhe essa mensagem, sabe? @prof_Alexandre. Esse é o canal do Alexandre Cabral no YouTube. Dá uma força pra gente lá. Se inscreva, acione o sininho. Cada mensagem que eu postar, você vai ser acionado ali. Ajude o canal a crescer. Vamos ser aí o evangelista, levando a mensagem para o Senhor até os confins da terra. Vamos juntos estar orando um pelo outro. Vamos estar orando, pedindo para que Deus nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que a gente possa resgatar a nossa família das trevas, para resgatar os nossos amigos, para resgatar aquelas pessoas que estão aí nesse mundo tão tenebroso. Amém? Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. E até a próxima, se assim Deus o permitir.